amigos da Lady Oscar! Está começando mais um episódio do nosso Lady Oscar Cast. Hoje, 14 de julho, aniversário da queda da Bastilha, feriado nacional na França, uma data repleta de significados para os franceses, mas também uma data de extrema importância para a Rosa de Versalhes e para nós, os fãs da Lady Oscar, a grande heroína da Revolução. Então, nesse Lady Oscar Cast de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a queda da Bastilha, sobre os acontecimentos do mangá de Ryoko Ikeda, sem dar spoiler, porque o mangá tem 50 anos, aliás, ele tem 52 anos, só que spoiler é spoiler, tá? Dizer que o mangá tem mais de 50 anos não é desculpa para você dar um spoiler de finais de personagens fictícios. Mesmo porque a Rosa de Versalhes vai ganhar um novo filme de animação que está previsto para estrear nos cinemas do Japão na primavera japonesa. Então, assim, gente, muita gente vai conhecer a história de Ryoko Ikeda por causa desse filme. Porque, gente, eu sei que no Japão ele é extremamente conhecido, então praticamente todos conhecem Rosa de Versalhes. O mesmo acontece na Europa, onde principalmente na Itália está concentrado um grande número de fãs do mangá de Ikeda por causa da animação de 1979, que é até mais importante que o próprio mangá. Mas aqui no Brasil, existe gente que nunca leu o mangá, existe gente que nem sequer sabe do que se trata a Rosa de Versalhes, então, com certeza, vai conhecer a história através desse novo filme de animação. E não é o nosso blog, que vai estragar a experiência de vocês que estão agora conhecendo a obra máxima de Ryoko Ikeda. Então vamos falar da queda da Bastilha, o que acontece no mangá sem dar spoiler dos personagens. Vou falar sobre Maria Antonieta e Fersen, que não é spoiler, é história real. E vamos ver aí o que vai dar esse Lady Oscar Cast especial do aniversário da queda da Bastilha. Então, amigos da Lady Oscar, vamos começar a falar sobre a data histórica. Em 14 de julho de 1789, há exatos 235 anos, aconteceu em Paris a queda da Bastilha, considerada o estopim da Revolução Francesa. E quem gosta de história sabe muito bem que a Bastilha era uma grande prisão considerada um símbolo do antigo regime. E foi justamente a sua tomada pela população enfurecida que espalhou a revolução por toda a França. E essa preparação da revolta da sofrida população resultou em grandes transformações políticas e sociais no país. A tomada da Bastilha ocorreu por consequências do quê? Da crise que a sociedade francesa enfrentava no final do século XVIII. E também marcou a queda do antigo regime e o fim da monarquia francesa. Então nós sabemos que essa data é de grande importância para a França, é uma data histórica, não podemos esquecer o valor histórico dela. Hoje, inclusive, na França é feriado nacional. Ela tem uma grande importância para os franceses, mas para nós, os fãs da Rosa de Versalhes, ela é lembrada como o aniversário da grande batalha de Oscar, o dia que Oscar liderou a sua tropa de soldados contra os soldados do interior da fortaleza, contribuindo de maneira fundamental para a queda da Bastilha. Só que depois disso, Ryoko Ikeda enfrentou um grande problema, porque ela recebeu um prazo de 10 dias dos seus editores para finalizar a Rosa de Versalhes. Isso porque a história de André,
havia terminado no dia 13 de julho e a história de Oscar termina no dia 14 de julho. Sem Oscar e André, o final da história já não interessaria tanto para os leitores, porque seria o fim da monarquia. Então os editores deram para ela esse curto prazo para finalizar sua obra máxima. Esse final de Rosa de Versalhes ele não perde a qualidade, só que ele é contado de uma forma muito corrida. E Ryoko Ikeda queria contar com mais detalhes o final trágico de Maria Antonieta e da família real. A Rosa de Versalhes foi serializada na época em capítulos semanais, nas páginas da revista feminina Margareto. Então ela teve um prazo de serialização até que curto. Ela teve início lá entre abril e maio de 1972 e foi finalizada em dezembro de 1973. Então a história começa com Oscar muito jovem. Ela recebe Maria Antonieta na França. Ela está lá no cortejo da futura rainha, quando Antonieta chega na França para o grande casamento com o príncipe herdeiro Luís, futuro Luís XVI. E a Oscar acompanha aí toda a adolescência da rainha. Ela acompanha o nascimento dos filhos da rainha. Nesse início da história temos uma Oscar extremamente leal a Maria Antonieta, só que ao decorrer da história, Oscar vai se dando conta do sofrimento da população da França, ela vai se dando conta do quanto aquela gente, os plebeus, estavam sofrendo com a miséria, com a fome. Então a Oscar começa a mudar de lado, a Oscar começa a se interessar por revolução. No mangá é Oscar que desperta esse interesse pela revolução, no anime é André, só que no mangá é a Oscar. Então a Oscar começa a ler os iluministas, ela é pega pelo pai, lendo os iluministas, o pai fica furioso, começa a discutir com ela, só que ela insiste em continuar a leitura porque os livros foram comprados com o dinheiro do seu salário e ela insiste que vai continuar a sua leitura. Ela começa então a adquirir esse interesse em defender a população. E no dia 14 de julho, os soldados, sob o comando de Oscar, passam a usar suas habilidades militares em defesa da população contra os soldados do interior da Bastilha. Como eu já expliquei, era o símbolo do antigo regime e da própria monarquia. E essa história criada por Ryoko Ikeda, ela é tão rica em detalhes e ela mistura fantasia com acontecimentos históricos que chega a ser difícil de acreditar que Oscar e André nunca estiveram envolvidos nos acontecimentos da Revolução Francesa. Eles são fictícios. Mas a Oscar foi inspirada em soldados que sim passaram para o lado da população durante a Revolução Francesa. Mas teve soldados que mudaram de lado? Sim, teve soldados que mudaram de lado. E no dia aí que estourou a Revolução, que tivemos a queda da Bastilha, teve sim soldados que passou por lado da população e lutou a favor aí do povo da França. A autora Ryoko Ikeda, em algumas entrevistas que eu já traduzi e trouxe para o blog, disse que a personagem Oscar François de Jardiaye, na queda da Bastilha, fez um papel parecido com o de Pierre-Auguste Roland, que foi um jovem destemido general francês que no dia 14 de julho desafiou as armas da Bastilha, permitindo que os insurgentes parisienses a conquistassem e destruíssem a fortaleza.
Então esse soldado serviu como inspiração para Ryoki Ikeda transformar aí, criar aí sua personagem mais famosa. Então, originalmente, Oscar era para ser um homem. Ryoki Ikeda queria criar um soldado que no dia 14 de julho mudasse de lado e defendesse a população. Então, ele seria aí o grande herói do mangá. Só que Ryoki Ikeda, ela preferiu criar Oscar como uma mulher. Por quê? Porque Ikeda tinha apenas 24 anos, era uma menina, era uma jovem. Então ela não tinha certeza se poderia retratar com tanta fidelidade a vida de um homem. Como que ela iria criar um soldado? Como esse soldado homem iria se comportar? Ela não conseguia imaginar como funcionava o psicológico masculino. Então ela preferiu criar Oscar, uma mulher que foi criada como um homem, uma mulher militar, extremamente fiel a Maria Antonieta, mas que começa a mudar de lado e que em 14 de julho contribui aí para a queda da Bastilha. Então, no mangá de Ryoki Ikeda, o que acontece? Em 14 de julho de 1789, a multidão se rebelou, mas não tinha estratégia, dando vantagem aos militares, tornando-se alvo fácil para tiros de canhão. No entanto, Oscar, do Regimento B, ela chega para organizar o povo durante a queda da Bastilha, que seguia cerrada, contribuindo de forma fundamental para a queda da grande prisão. A Bastilha cai, simbolicamente também é derrubada a monarquia francesa, e após isso a Bastilha foi tomada pelos revolucionários que invadiram o palácio procurando Maria Antonieta e sua família. Muitos guardas foram mortos e a família real é aprisionada. Então temos aí o fim da monarquia. Maria Antonieta e o seu marido Luís XVI foram declarados culpados. E como nós sabemos, Luís XVI ele morre antes de Maria Antonieta. E por fim, Maria Antonieta é guilhotinada. E o mangá se fecha com as mortes de Maria Antonieta e Fersen. Não temos aquele prólogo do anime, não temos toda aquela história do final, da Rosa Branca, nada disso existe no mangá. Então vamos ver como que o novo filme de animação vai retratar esse final da monarquia, esse final da Maria Antonieta e do Fersen, como que será os acontecimentos da queda da Bastilha. Lady Oscar Cast vai ficando por aqui e um feliz 14 de julho para vocês.